Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 26 de abril, um dia muito decisivo na Premier League. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. E fica dois convites para você. O primeiro, para que você assista o conteúdo até o final e, caso goste, se inscreva no canal para ajudar a gente a continuar crescendo por aqui. E o segundo é para que você também fique até o final para conferir as grandes probabilidades do dia. Antes da gente começar, lembrar você sobre os nossos sorteios aqui do YouTube, que foram todos direcionados lá para o blog telboss.com. Ontem já saiu o primeiro vencedor do Pix aqui, o nosso querido Marcelo Escudeiro, já foi pago, tá? E também a vencedora Mari Patrick, da banca da Betfair, de R$30, tá bom? Para você participar, é só você entrar aqui embaixo no site e vir aqui o do Pix e aqui o das bancas. Por enquanto ainda vamos ter ainda assinaturas e os moletons, vou trazer tudo para cá. Tem que entrar todo dia para poder fazer o seu cadastro novamente, tá? Todos os dias, por volta das 4 horas da tarde, os resultados serão divulgados aqui, então você volta aqui para saber se o seu nome tá por aqui, tá bom? Um Pix de R$50 todos os dias, pelo menos nesse mês, se der certo a gente continua. E uma banca de R$30 na Betfair todos os dias, tá bom? Se você não tem conta na Betfair ali, você vai ter a opção para criar a sua conta. E no domingo são duas, uma de 25 e uma de 30, beleza? Não esquece de participar, é de graça, tá? É uma forma de apoiar vocês também, que me apoiam pra caramba por aqui. Vamos começar falando então sobre Premier League. Esse não é o principal jogo do dia, mas esse é um jogo também muito importante que vale vaga em competições europeias. O West Ham enfrenta o Liverpool. Os dois vêm em boa fase, pelo menos no recorte ali, no finalzinho do recorte das últimas duas partidas. O Liverpool vem de 2 vitórias seguidas para Leeds e Nottingham Forest, uma fora de casa e uma dentro de casa, ambas sofrendo gol. E o West Ham, além de ter se classificado para as semifinais da Conference League, e é um dos favoritos para chegar, né? Também está numa fase onde só perdeu uma partida, uma goleada que sofreu por Newcastle por 5-1. Era uma fase complicada do West Ham, mas que agora parece que a chance de rebaixamento está cada vez mais longe e parece que o time não para de subir, parece que se encontrou, tá? Então, duas equipes que chegam num momento muito bom. É muito importante para o Liverpool continuar nessa questão de vitória, se ele quiser chegar pelo menos numa Europa League. O Tottenham tem 53 pontos, tomou um cacete agora do próprio Newcastle, a gente acabou de falar que o Newcastle também bateu no West Ham, né? E ficou a 3 pontos o Tottenham com um jogo a menos. E com as duas vitórias seguidas e o vacilo do Tottenham, o Liverpool passou a estar a 3 pontos com um jogo a menos, né? Então dá para sonhar sim com essa Europa League. O grande concorrente, né? Os dois grandes concorrentes, o Brighton e o Aston Villa, também estão numa fase muito boa. E agora, pensar em Liga dos Campeões eu acho que já é mais complicado, a não ser que o United ou o Newcastle comece a vacilar, que não tem indicado isso, tá? Principalmente o United, que tem um jogo a menos ainda do que o Liverpool. Então, acho que é mais complicado. Se for para torcer para alguém derrapar aqui, talvez seria o próprio Newcastle, mas acho que o objetivo do Liverpool nesse momento seria uma vaga na Europa League, que para uma temporada horrorosa como essa, tá mais do que bom, né? Vamos dar uma olhada aqui protocolarmente no nosso PDF de apoio. Porcentagem de vitórias das duas equipes fraco, né? Porque a gente teve um Liverpool com uma péssima campanha fora de casa, ainda tem uma excelente campanha em Anfield, mas fora de casa uma péssima campanha, e o West Ham numa campanha horrorosa desde o início, né? Foi melhorar agora, tanto é que chegou a estar dentro de zona de rebaixamento durante várias rodadas. Então não tem nada de muito destaque por aqui, as duas equipes saem na frente com quase a mesma frequência, o Liverpool até falha mais em marcar do que o West Ham, porém quando marca acaba marcando mais do que um gol. A defesa do Liverpool é pior também, o West Ham já tem uma defesa um pouquinho mais sólida no comparativo. O primeiro tempo, nenhuma superioridade por nenhuma das duas equipes, o fato do West Ham perder um pouquinho mais só um pouquinho mais, 5%, 6% a mais, não faz do Liverpool um favorito para esse primeiro tempo. As duas equipes marcam bastante gol, sofrem bastante gol. Mesma coisa no segundo tempo, tá? As duas equipes perdem muito, vencem pouco. O número de gols marcados é parecido. A única coisa negativa para o Liverpool na segunda parte é sofrer quase que o dobro de gols do que o West Ham. De resto, muito parecido as duas equipes nos estilos tanto ofensivos quanto defensivos. E a gente tem uma cotação do Liverpool beirando aqui a 2, tá? Se você é trader, eu não criaria viés nem por peso de camisa, nem por momento, até porque o momento do West Ham também é muito bom. Então, se você vem com a ideia de trabalhar somente leia o West Ham, toma um pouco de cuidado, porque dentro de casa a equipe vem fazendo bonito, vem jogando muito bem. E o Liverpool, se for levar em consideração esse recorte de 2 jogos, tudo bem. Vem de uma goleada que aplicou para cima do Leeds. Agora, se for ampliar
esse zoom aí, né, tirar o zoom e olhar para a temporada fora de casa do Liverpool, a gente vai ver que é uma temporada bem abaixo, com apenas 4 vitórias em 16 jogos. Não assusta ninguém, pelo menos no papel. Então venha sem viés para trabalhar possíveis correções de preços. Se você é Panther, dado a necessidade maior hoje por parte do Liverpool, já que o West Ham vive uma fase melhor, uma recuperação já praticamente concluída, uma distância do Everton de mais de 6 pontos, é muito difícil que o West Ham tenha ambições de Liga Europeia. Acho até impossível, dizendo assim, tá? Então o Liverpool hoje tem mais ambição na competição. A questão do West Ham já está numa fase de desacelerar. Acelerou para melhorar, distanciou e agora é manter. Então acho que a expectativa de necessidade é maior para o lado do Liverpool. Dado essa expectativa, eu vejo algum valor aqui para o lado do Liverpool, principalmente no empate anula, tá? Porém a gente precisa levar em consideração duas coisas. A primeira é a dificuldade que o meu adversário pode me apresentar. E o West Ham é uma equipe chata. Das últimas vezes que o Liverpool foi visitar o West Ham, foi 3-1 para o Liverpool em 2021, no início do ano, e depois 3-2 para o West Ham no final também daquele ano. Sim, se a gente olhar o escopo inteiro, são 4 vitórias do Liverpool contra uma do West Ham, mas nesse cenário, fora de casa, o Liverpool não tem tido facilidade, inclusive tem sofrido gol nesses últimos 2 jogos. Então, a dificuldade do adversário já me complica um pouco. O segundo fator, o segundo critério, é o fato do Liverpool não passar confiança durante a temporada fora de casa. Então eu não posso pegar só os 2 últimos jogos, os 2 últimos recortes e doutrinar que vai ser assim o resto do campeonato, tá bom? Então toma um pouco de cuidado por aqui. Se for para trabalhar resultado, eu não te indico a vitória seca do Liverpool, te indico um empate anula e dependendo se você pegar essa odd ainda mais alta, até um dupla chance, porque o mercado realmente não está acreditando tanto do Liverpool assim. O que eu gosto de pensar nesse jogo é, primeiro o over 1,5, tá? Se você trabalha com cotações um pouco mais baixas ou trabalha no live, dá para você pegar um pouco mais alta, porque das últimas vezes que o Liverpool foi visitar o West Ham, a gente teve um cenário de bastante gol. Não acho ruim também pensar no over 2,5 e gosto muito também de pensar no ambas marcam sim. Os últimos jogos do Liverpool ele tem cedido muitas chances ao adversário e o West Ham tem concluído essas chances cedidas pelos adversários em gol. Além disso, eu tenho o Diogo Jota em boa fase, o Salah que voltou a marcar gols, o Gakpo está obviamente se posicionando muito bem dentro de campo, então acho que a gente pode ter uma boa incidência, uma boa chance de ambas marcam por aqui. Também se fosse para escolher entre mercado de resultados e mercado de gols, eu ficaria com o mercado de gols porque eu não me surpreenderia se o West Ham complicasse um pouco a vida do Liverpool por aqui. Às 16 horas, na semifinal da Copa Itália, jogo de volta, o primeiro jogo foi 1-1, Inter de Milão contra Juventus. Essas equipes elas têm se enfrentado em Copas de maneira recorrente nos últimos anos. Copa Itália do ano passado, final, a Inter venceu a Juve. Na Supercopa da Itália, também do ano passado, a Inter venceu a Juventus, ou seja, eles se enfrentaram novamente e é um confronto muito disputado. O último jogo, só para lembrar vocês, a gente teve uma incidência grande de expulsão no final do jogo. O Lukaku tomou cartão vermelho por conta daquela comemoração, né? Depois, por conta daquela confusão, o Quadrado, que havia marcado o gol, também tomou cartão vermelho e o Handanovic, que não vem sendo o goleiro titular na Série A, mas se eu não me engano tem sido os goleiros na Copa, também foi expulso. Então eu tenho a Inter sem o Handanovic, sem o Lukaku que voltou a marcar gols, não chega a ser um titular, né? Mas é um jogador muito importante. Eu tenho a ausência do Quadrado e a ausência do Handanovic, muito provavelmente a Inter vai jogar no gol com o Onaná, tá bom? 2,05, próximo de 2,10, 3,75 as cotações por aqui. A expectativa é de um jogo muito truncado, muito parelho, como costuma ser esse confronto, né? Obviamente, principalmente pelo fato do primeiro jogo ter sido empatado. A Juve marcou um gol no finalzinho, no último lance praticamente, o Lukaku marcou de pênalti. Então, já vem com uma carga de jogo mais parelho ainda, mais disputado ainda. Então vamos tomar um pouco de cuidado na interpretação. Vamos utilizar um pouco do PDF de apoio para a gente tentar encontrar nos números, mas não vai ser tão fácil, porque não dá para medir o desempenho da Juventus nesse jogo pelo que ela fez fora de casa na Série A italiana. Porque é uma temporada atípica para a Juventus, uma Juventus que fez uma péssima temporada na fase de grupos da Liga dos Campeões, que foi rebaixada para a Liga Europa, que agora vem subindo devagarzinho, né? Chegou agora nas semifinais da Liga Europa contra a equipe do Sevilha, que é uma equipe que tem uma carga nessa competição, uma história nessa competição muito grande. A Juventus não tem tanta história assim na Liga Europa. Teve a questão de perda de ponto, recuperar ponto, e agora podendo perder de novo, ainda tem uma última instância para poder ser julgada, né? Um time que não tem chance de ser campeã italiana, perdeu para o Napoli agora em casa. O Napoli já colocou as duas mãos e o pé no título italiano, então não foi uma temporada fácil da Juventus. Teve lesão do Vlahovic, o Chiesa, que foi contratado pela Fiore, também se machucou, né?
enfim, teve várias situações da Juventus aqui, então eu não posso medir o que a Juventus fez fora de casa na Série A italiana pra gente, pelos números, tentar entender como vai ser esse jogo. A gente pode lembrar que a Inter tem sim bons números dentro de casa, é uma equipe que vem saindo na frente com frequência, quase 70%, uma equipe que tem um ataque melhor do que o da Juventus, tem até uma defesa melhor, apesar da Juventus ser uma defesa muito sólida também, mas eu vou evitar utilizar esses dados porque aqui é a Série A italiana e eu não posso só julgar a Juventus pelo que ela fez fora de casa na Série A, tá bom? Então vamos tentar utilizar o que a gente tem de conhecimento das equipes. Hoje a Inter vinha antes, né? Muito criticada pela má fase do Lautaro, o Lautaro voltou a marcar. A Inter está numa semifinal de Liga dos Campeões e vai disputar contra o seu maior rival, o Milan, uma vaga na final para disputar um título depois de tantos anos contra City ou Real Madrid, né? A Juventus, como eu falei, semifinal da Liga Europa. Não vinha em boa fase ofensiva, agora os seus jogadores estão todos recuperados. Milik, Vlahovic, Chiesa estão todos por ali, além do Di Maria. Não é um time muito criativo, não deu tanta liga, falta meio de campo, falta criação. A Juventus é um parto para marcar um gol, né? Mas ainda assim tem excelentes nomes. A Inter vai estar desfalcada do Lukaku, quanto isso vai interferir? Será que é o Dzeko que vai fazer esse possível pivô? Né? A gente não tem um time na frente, vai ser um jogo que vai começar já empatado. A Inter não vai precisar fazer um jogo reativo, ela pode propor jogo também, e a Inter sabe moldar o jogo do seu jeito, do seu feitio, assim como fez contra o Benfica nas quartas, assim como fez contra o Porto na Liga dos Campeões das oitavas. É um time que tira o ritmo do jogo, né? Deixa o jogo do seu jeito. Então é muito difícil de ler alguma coisa por aqui. Se você é trader, eu sempre bato nessa tecla em jogos parelhos. Não traz viés. Ah, mas a Inter vem batendo na Juventus igual cachorro nesses últimos anos. Beleza, mas ainda assim é um jogo muito, muito complicado, que o fator casa vai fazer essa cotação da Inter ser um pouco mais baixa. Somente. Porque camisa por aqui não tem diferença, né? Vamos ser sinceros. Então, para mim, vir sem viés para trabalhar correção de preço é o mais interessante. O que me causa dúvida é, será que a gente vai ter um jogo de superioridade, ou seja, onde eu tenho intervalos de 10, 15 minutos de clara superioridade, ou eu vou ter um jogo truncado, amarrado, onde eu não consiga encontrar a superioridade e fique caçando pelo em ovo ali no mercado. Então, muito cuidado. Eu preferiria um jogo com clara tendência de superioridade do que um jogo mais truncado, mesmo que uma grande superioridade me apresentasse algum risco de contra-ataque, porque eu tenho bons jogadores velozes dos dois lados, tá? Se você é Panther, não vejo valor para nenhum dos dois lados em mercado de resultado, tá? O fato da Juventus estar aqui próximo a 4 tem a ver com campo, tem a ver com torcida, tem a ver com o fato das duas últimas finais a Inter ter conseguido levar, tem a ver com o fato da Juventus não precisar fazer um gol aqui para tirar alguma vantagem. Então, o jogo é tranquilo. Você pode até contestar e falar, a odd da Inter poderia estar mais alta, as duas poderiam estar próximas ali de 2,80. Beleza, eu até posso concordar com você, mas eu não vou te indicar mercado de resultado, porque é uma linha muito tênue, tá? Dois mercados que eu posso ver valor por aqui. É o mercado de over goals ou o mercado de under goals. Depende do cenário. No pré-live, imaginando um jogo truncado, amarrado, você pode ver algum valor nesse under 3,5. Eu não gosto de trabalhar jogo under. Não gosto de te indicar under por aqui. A minha aposta seria ou o over 1,5, próximo de 1,40, o mercado não acredita. No último jogo eu dei essa mesma dica para você. Saiu o over 1,5, mas saiu no finalzinho. Não foi um jogo tão bom assim para esse tipo de expectativa. Mas como é um jogo decisivo, a equipe que marca, ela pode até ter o comodismo de segurar. Mas a equipe que sofre, ela não pode ter o conformismo de aceitar. Então eu vou ter espaço. Então eu gosto de pensar nesse over 1,5 e seria ainda melhor se você pensar o seguinte, não vou trabalhar o over 1,5. Vou deixar o primeiro gol acontecer e no segundo tempo, imaginando que o time que está sofrendo vai se expor, eu vou pegar o over limite. Beleza. Você vai pegar uma odd ainda melhor e vai conseguir ter muito mais controle daquela situação, tá bom? Mas no pré-live eu gosto muito de pensar nesse over 1,5. Os últimos jogos entre eles não foram tão bons. A gente teve 4-2, teve 2-0, mas teve vários 1-0 também e vários 1-1. Então um jogo truncado, parelho. Mas gosto de pensar nesse over 1,5. Não vou te indicar mercado de under por aqui, apesar de acreditar que dificilmente a gente vai ter um jogo 4-4, 3-3, pirotécnico, né? Pode acontecer, mas é raro, porque tem sido um parto para as duas equipes marcar gol, vamos ser sinceros, tá bom? Então gosto desse over 1,5. Se você é extremamente ousado, o mercado não acredita, mas esse ambas marcam também pode ser interessante, já que, como eu falei, a gente pode ter comodismo, mas conformismo é muito difícil de acontecer.
De volta à Premier League às 16 horas, o grande jogo do campeonato que certamente deve decidir a competição nessa temporada 2022-2023 de Manchester City com uma cotação próxima de 1,60 contra o Arsenal, líder com uma cotação próxima de 5,25. O Arsenal não vence o City na Premier League desde 2015, coincidentemente foi uma vitória fora de casa. De lá para cá, nos confrontos onde o City jogou em casa, 8 vitórias para o City, um empate e uma vitória para o Arsenal. É realmente paternidade. A gente sabe que talvez em relação a tamanho o Arsenal seja maior, mas em relação ao recorte desses últimos anos, dessas últimas décadas, o City vem dando um banho no Arsenal. O Arsenal talvez hoje não mereça esse título, talvez por tudo que construiu nesses últimos anos, por esse início de temporada, ele mereça. Mas chega nessa reta final, contra o City, você tem que fazer o perfeito. A gente viu isso nas temporadas passadas, onde o Liverpool bateu de frente com o City, chegou a bater recorde de pontos na segunda colocação, mas não conseguiu bater os pontos do City, porque o City, em pontos corridos, ele é um tubarão. Talvez ainda falte peso de camisa para o City nas Copas, mas nos pontos corridos é muito difícil. Eu costumo utilizar essa analogia do cheiro de sangue. É um time que não falha, raramente falha, e que sente o cheiro de sangue da sua presa aí, não perde tempo. Foi assim contra o Bayern, foi assim contra o Arsenal, no jogo de ida, né? Lá na casa do Arsenal, o City venceu, naquele jogo ele venceu e tomou a liderança, e aí vacilou. O Arsenal foi, recuperou. O Arsenal teve chance de se isolar ainda mais na liderança nesses últimos 3 jogos, né? 2-0 contra o Liverpool, se deixou empatar, poderia ter perdido. 2-0 contra o West Ham, se deixou empatar. Tomou o primeiro gol do Southampton, tomou o segundo gol do Southampton, chegou a fazer o 2-1, tomou o 3-1 e teve que buscar o 3-3. Então, nesses últimos jogos, nesse recorte, o Arsenal não tem merecido. Agora tem que ver se o City vai fazer a parte dele. Esse confronto direto aqui, como o City tem 2 jogos a menos, esse confronto direto fará com que o City só dependa dele para ser campeão. E o problema é que o Arsenal, emocionalmente falando, ele não tem dado boas respostas. É uma equipe, quando tá na frente do placar, relaxa, e quando tá atrás do placar, bate o nervosismo. Tem dado certo. Já teve viradas espetaculares do time do Arsenal, se não me engano, foi até contra o Aston Villa, numa fase onde o Aston Villa não estava tão bem. Teve essa recuperação contra o Southampton, mas tá sempre na corda bamba. Às vezes por comodismo e às vezes por erros bobos. O City tá fazendo a parte dele. É um time sempre focado. E nesse momento, se a gente olhar para outras competições, o City vem leve, tranquilo, eliminou um grande concorrente na Liga dos Campeões, que era o Bayern, um outro tubarão, né, pro lado lá da Alemanha. Vai pegar o Real Madrid, que é o maior campeão? Vai pegar o Real Madrid, que é o maior campeão, mas ainda assim vem com moral, porque ouso dizer que se fizer os 2 jogos que fez contra o Real Madrid na temporada passada, passa. Porque aqueles gols do Rodrigo lá no final, aquele gol do Rodrigo, né, cruzamento do Carvajal, aquilo ali é a situação do futebol, é o acaso. Mas o City jogou muito melhor do que o Real Madrid. Então, se fizer novamente, pode chegar numa final de novo de uma Champions para enfrentar Inter ou Milan. Então vem um time leve, vem com um time tranquilo. Também está na final da FA Cup contra o time do United. Então vem tranquilo. O Arsenal já foi eliminado da Liga Europa pelo Sport. Tudo bem, eu acho que foi até foi obra do acaso nos pênaltis, mas foi até bom pro Arsenal poder focar na Premier League, porque não é fácil enfrentar o City. Mas, cara, não tem merecido nesses últimos jogos. Tinha que ter feito a parte dele. É claro que a gente pode ter um Arsenal batendo no City, na casa do City, no Etihad. Eu posso ter um Arsenal se distanciando ainda mais e ganhando o título com tranquilidade daqui pra frente. Mas no último recorte, o City tem merecido um pouco mais. E essa cotação de favoritismo tá tudo incumbido ali dentro. É o momento, é o emocional, é o jeito, é o estilo. É uma equipe que dificilmente, quando tá vencendo, relaxa. Dificilmente, quando tá perdendo, tem esse comodismo. Uma equipe que vai pra cima. Então, eu acho que essa cotação do City, ela vem por todo esse histórico desses últimos anos, né? E por ser, na minha opinião, também um time melhor, mais maduro, tá? O Arsenal, uma equipe cheia de jovens, cheia de garotos, que tá dando muito certo com o pupilo do Guardiola, o Arteta, mas que chegou o momento de mostrar sua força, né? Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que são 2 times espetaculares. Estilo de jogo muito parecido, né? O Arteta gosta da bola, gosta da posse de bola. Tem jogadores ali no meio, por exemplo, o Odegaard, que é um jogador que faz chover encontrando espaço. O ponta direito, que é o Saka, também rabisca e finaliza, assim como o Mahrez, quando está jogando de titular. O Martinelli está vivendo uma excelente fase, assim como está vivendo uma excelente fase o Grealish, que eu tanto critiquei aqui. O Grealish está encontrando seu futebol. Agora, em relação à centroavância, não tem ninguém no Arsenal que faça hoje o que o Haaland está fazendo. Pode ser o Jesus, pode ser o Nketiah, pode ser o Martinelli, que está sendo talvez
direcionado ali pro meio. Enfim, hoje o Haaland é um fator diferencial, né? Defensivamente falando, principalmente em relação a goleiro, hoje eu acho que o goleiro do Arsenal ele é melhor, ele tá no momento melhor, apesar de ter falhado no primeiro gol contra o Southampton. Acho que é um goleiro espetacular, o que pegou contra o Liverpool foi brincadeira. Mas são dados muito parecidos, as duas equipes falham muito pouco, o time do Arsenal sofre até menos gols, sai mais na frente do que o adversário. Primeiro tempo muito parecido entre as duas equipes, só que o City marca mais gols, sofre um pouco mais também. O segundo tempo o City é a melhor, com mais vitórias, apesar de ter o mesmo número de derrotas praticamente, marca mais gols, mas em relação a gols sofridos é muito, muito parecido. O Arsenal tem excelentes números de gols de cabeça, o City também, e aqui cai um tabu, né, de pessoas que acham que time que joga com posse o tempo todo, não marca tanto gol de cabeça de bola parada, o City marca muito de bola parada, o Arsenal também utiliza muito desse fundamento. Então se você é trader por aqui, a disputa pela bola vai ser o principal ponto de partida para alguma posição, porque se a gente levar em consideração o último jogo entre eles, o Arsenal, se eu não me engano, chegou a ter mais a bola, ele ganhou nesse aspecto, ou seja, se eu tenho as duas equipes brigando pela bola, eu tenho um jogo mais difícil de se ler em relação à superioridade. Eu tenho um adversário que sem a bola, ele não tá recuando, ele não tá se recompondo para compactar, ele tá empurrando o adversário para trás para tentar recuperar a bola. Então eu vou ter provavelmente trocação. Sem falar no fator emocional, porque num jogo como esse eu posso ter erro individual. A gente viu isso na Liga dos Campeões, quando exigiu-se do Bayern de Munique, principalmente do Upamecano, uma situação emocional e ele falhou. Então eu acho muito difícil que a gente tenha uma oportunidade tão clara para trabalhar match odds assim, sem que haja um perigo de contra-ataque ou de erro eminente de individual ou, obviamente, de posicionamento. Mas acredito que o Arsenal, por jogar fora de casa, mesmo sabendo que o empate não é uma coisa muito boa, em alguns momentos do jogo ele pode recuar para tentar contra-atacar o City. Então, nesses momentos, pode ser que você encontre algum valor para trabalhar a favor do City, tá? É o que eu vou procurar no meu trabalho. Se você é punter, eu não vou te indicar mercado de resultado, porque eu acho que as cotações estão muito bem colocadas, nem empate anula, nem dupla chance, nem handicaps. O que eu gosto muito de pensar por aqui é mercado de gols. Gosto desse 2,5. Porque, assim como eu falei na Inter e Juventus, eu posso ter comodismo. Eu posso ter um Arsenal abrindo de novo 2-0 e se acomodando. Mas eu não vou ter conformismo. Porque o City não vai deixar barato, ele tem que ir pra cima. É esse jogo, depende desse jogo. É o jogo que vale praticamente tudo. Óbvio, eles podem vacilar daqui pra frente, mas esse confronto vale muito. Então, eu posso ter comodismo, mas eu não vou ter conformismo. Tanto faz se é o City que tá na frente ou é o Arsenal. Se o Arsenal estiver atrás do placar, aí além do não conformismo, eu tenho um nervosismo, eu tenho uma necessidade de exposição muito grande de um time que já se mostrou emocionalmente não tão bem qualificado ou não tão experiente. Então o City, que é um tubarão, se tiver na frente, pode aproveitar para punir o Arsenal nessas situações de espaço. Então, prefiro não tomar partido e trabalhar mercado de gols. Gosto do 2,5, gosto muito do ambas marcam sim, e acho que a gente pode ter sim um grande espetáculo. Acho difícil que esse jogo seja ruim de se assistir. Ele pode ser 0-0 num mundo distante, tomara que não, né? Mas ruim de se assistir dificilmente. E só para finalizar o raciocínio, pensando numa situação onde você não se sinta confortável nem de trabalhar o match odds no primeiro tempo, em trade, e no punter não se posicionar no pré-live, eu gosto muito de pensar em trabalhar a favor de gols caso eu tenha o City na frente do placar. Porque eu prefiro ter um City que é mais calejado emocionalmente na frente, podendo aproveitar os erros individuais do Arsenal e de posicionamento, e um Arsenal que está vendo o campeonato ir pro buraco, estaria indo pro quarto jogo sem vitória, poderia estar perdendo o campeonato naquele jogo e ele vai se expor com tudo. E aí eu posso ter mais gols por aqui. Então, se não posicionou no pré-live, eu esperaria o City estar na frente para poder buscar mais gols por aqui. Nos jogos para gols dessa quarta-feira, eu separei mais o América Mineiro com o Nova Iguaçu para consultar. Eu não vou te indicar nada pré-live por aqui, mas eu queria lembrar vocês, não sei se você teve a oportunidade de assistir, mas esse jogo, no jogo de ida, no estádio do Volta Redonda, foi uma pelada. Foi um jogo assim, sem meio campo nenhum, sem nenhum tipo de tática, foi lá e cá o tempo todo. O América marcou um gol no final com um jogador a menos, deu para trabalhar over limite por aqui, teve um gol do Nova Iguaçu no segundo tempo, no finalzinho, depois o América fez o outro gol, deu para trabalhar o over à frente. Foi um jogo bom para gols. Se repetir esse cenário, porque o Nova Iguaçu, cara, ele vai para cima, não tá nem aí. Ele vai ter que ir para cima. Se repetir esse cenário, eu gosto muito de pensar em gols, tá? Por mais que eu tenha o under 3,5 nos últimos 8 do América e nos últimos 8 do Nova Iguaçu, é uma situação de exposição extrema do Nova Iguaçu, necessidade máxima, e se for essa pelada que foi o primeiro jogo, a gente provavelmente vai ter espaço por aqui. Nos jogos extras, Panathinaikos disputa a liderança com o AEK no campeonato da Grécia. Favorito, mas muito cuidado, tá? Não é porque é favorito e precisa vencer que vai vencer. Eu gostaria de assistir esse jogo para tentar buscar esse back. 1 hora, o Ares contra o Olympiacos. Aqui eu tô falando só do campeonato
grego pra gente matar, tá? O Olympiacos dificilmente vai ter chance de levantar esse título depois dos vacilos que teve, e principalmente depois da derrota pro AEK. Os dois, tanto o AEK quanto o Panathinaikos, já abriram aqui 9 pontos de diferença. Existe ainda uma chance pequena, mas eu nem levaria tanto a sério assim esse jogo do Olympiacos, apesar de achar que ele vence. A disputa de título aqui fica entre AEK e Panathinaikos, e por falar nisso, o AEK enfrenta o PAOK, que também é uma equipe dificilmente que vai ter chance de título, afinal são 12 pontos de diferença entre os dois aqui. Então, gosto de pensar nesse empate anula do AEK, a não ser que o PAOK venha para colocar água nesse chope aqui. Nordland e Copenhaga fazem o primeiro jogo das semifinais da Copa da Dinamarca. Como é jogo de ida, talvez seja mais interessante olhar para o mercado de match odds do que para o mercado de gols. Também temos Copa da Romênia, o Cluj joga aqui, mas sem cotação por enquanto. Na Áustria, eu tenho o Sturm Graz contra o Áustria Viena. A situação do Sturm Graz ficou mais complicada porque ele perdeu o confronto direto para o Salzburg, então pode ser que a vaca já tenha ido para o brejo, mas ainda dá. Tem que vencer o Áustria, não é fácil, mas ainda dá. Tá 1,55, dá para ficar de olho nessa possível vitória aqui do Sturm Graz. Também falando desse mesmo campeonato, o Salzburg pega o Rapid Viena, também um adversário complicado. O Salzburg fora de casa, já venceu o confronto direto contra o Sturm Graz. Pode ser interessante também ficar de olho nesse empate anula aqui do Salzburg. Na República Tcheca temos o Sparta Praga contra o Pilsen. O Pilsen já dificilmente tem chance de título aqui, mas o Sparta Praga disputa contra o Slavia Praha, as duas equipes com 62 pontos. O Sparta tem muito mais interesse por aqui, porque se o Pilsen vencer, o Slavia pode se distanciar, mas é um jogo difícil, tá? Segundo contra terceiro colocado, não me abraçaria completamente nessa vitória aqui do Sparta. Na La Liga, 1,40, Atlético de Madrid contra o Mallorca. O Mallorca não disputa muita coisa esse ano, dificilmente vai chegar numa fase de competições europeias, e o Atlético de Madrid tenta buscar a segunda colocação depois de uma derrota aqui para o Barcelona, que interrompeu uma boa sequência da equipe. Pode ser bom ficar de olho nessa vitória do Atlético de Madrid. Na Inglaterra, Nottingham Forest ameaçadíssimo vai enfrentar o Brighton, que é um excelente adversário. Forest costuma ter bons resultados em casa, tem o mesmo número de derrotas do que de vitórias, ou seja, pelo menos faz uma campanha relativamente decente dentro de casa, mas vai pegar um Brighton que foi eliminado agora nos pênaltis para o United na Copa da Inglaterra, uma equipe que ainda briga por vaga nas competições europeias, principalmente uma Europa League, que está ali junto com Aston Villa, com o Liverpool, então muito cuidado. O Forest é bom dentro de casa, mas o Brighton é um excelente adversário, tá? Chelsea e Brentford, o Brentford disputa muito mais coisa aqui do que o Chelsea, né? O Brentford daria até numa arrancada para tentar buscar essa Europa League também, mas eu tô fora de jogos do Chelsea essa temporada, é um time que contratou muito que não deu resultado nenhum, né? Gastou muito dinheiro. Na Championship às 4 horas, o Sheffield, que teve o seu jogo adiado por conta das semifinais, onde foi eliminado para o City, pega o West Brom. O West Brom tem alguma chance ainda de disputar os playoffs para a subida para a Premier League, mas a preocupação do Sheffield aqui é que o Luton venceu o Middlesbrough, se não me engano, foi Luton e Middlesbrough, confronto direto, e o Luton chegou a 78 pontos e começou a encostar, faltam 4 pontos para o Sheffield. Então é uma boa oportunidade aqui para o Sheffield vencer, mas o adversário também tem algo a disputar. Segundo jogo das semifinais da Taça de Portugal, o Porto venceu o primeiro jogo por 4-1, já está praticamente classificado, assim como a gente falou do Nacional com o Braga ontem. Não gosto de pensar nessa vitória do Porto, porque o Porto não precisa. O Porto está muito mais interessado em se guardar para o próximo jogo contra o Boa Vista no Campeonato Português, onde vai continuar perseguindo o Benfica, tá? Raio Vallecano e Barcelona, dá para trabalhar esse layer para a equipe em campo aqui, o Raio Vallecano. O Barcelona já está com 2 mãos, 1 pé e mais alguns dedos com o título espanhol. Então, eu, assim, tenho evitado de trabalhar os jogos do Barcelona, mas se você quiser fazer alguma coisa no live, pode ser interessante ficar de olho nesse lei ao Raio, tá? Na Copa do Brasil, jogos onde já tivemos um resultado praticamente definitivo no jogo de ida. O Santos venceu o Botafogo de Ribeirão por 2-0. Provavelmente pode usar os erros do adversário ou o desespero para poder ampliar essa vantagem. Mesma coisa aqui para Atlético Mineiro e Brasil de Pelotas, tá? Não gosto de pensar nessa vitória do Galo, mas pode acontecer devido ao desespero do Brasil de Pelotas. Mesma coisa para Fortaleza e Águia de Marabá, onde foi 6-1 para o Fortaleza. Não vejo valor nessa vitória do Fortaleza pelo fator de não necessidade. Mesma coisa para Tombense e Palmeiras, onde o primeiro jogo o Palmeiras já venceu por 4-2. Agora, fator necessidade, nós temos Sport e Curitiba. O primeiro jogo foi 3-3 entre os dois. O Sport, e dentro de casa, tem feito uma temporada muito boa, um dos melhores ataques do Brasil esse ano. Curitiba demitiu o treinador depois da derrota para o Flamengo e vem para cima, tá? Então pode ser um jogo de novo para gols. O Flamengo precisa tirar uma diferença de 2 gols para o Maringá
pode ser interessante buscar essa vitória do Flamengo no primeiro tempo, mas o Maringá vai se compactar, vai fechar lá atrás e vai tentar tirar todos os espaços, mas vai ser difícil segurar. A situação do Corinthians é muito parecida com a do Flamengo, precisa reverter um placar de 2-0 dentro de casa, vai enfrentar o Remo, que hoje joga a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, foi eliminado da Copa Verde, né? O Paysandu o eliminou e vai fazer a final com o Goiás. Se eu não me engano, tá nos playoffs do Campeonato Paraense, vai enfrentar o Cametástico no jogo da volta, mas o Corinthians tem a obrigação aqui de vencer, dá para ficar de olho nessa vitória do Corinthians, não sei se na classificação, mas nessa vitória dá para ficar de olho, ou na vitória do Corinthians no primeiro tempo, tá? Então eu na Copa do Brasil prefiro focar nas equipes que têm necessidade e também no jogo do Sport com o Curitiba do que olhar para esses jogos onde já houve um vencedor no primeiro jogo, a não ser esse daqui, que eu acho que, como eu falei, pode ter bastante espaço para gols. Meus amigos, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela companhia de vocês, não esquece de ir lá no blog participar dos sorteios para concorrer aos prêmios em dinheiro e em bancas, por enquanto, daqui a pouco vai ter mais. Um grande abraço, fica com Deus e até quinta-feira.